Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletrônica para Iniciantes. Eu sou o professor Ricardo e vou trazer para você mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a frequência do sinal alternado. A gente vai explicar para vocês o conceito, vamos falar um pouco sobre a sua unidade de medida e no final da aula a gente vai também mostrar como é feito o cálculo da frequência de um sinal alternado. Bom, mas antes eu quero rapidamente convidar você que está chegando agora, inscreva-se no canal, não deixe de ativar as notificações para você ser avisado quando novos conteúdos estiverem sendo postos aqui no canal, postados, e o teu like. Por favor, não feche o vídeo sem deixar o like se você gostar do conteúdo. Isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Então, inicialmente a gente vai explicar para vocês o conceito de frequência de um sinal alternado, tá bom? Muito simples, muito tranquilo de entender. Quando falamos de frequência, pessoal, lembre que nós estamos falando, de um modo geral, de alguma coisa que fica se repetindo dentro de um período de tempo, ok? Não importa se esse tempo é dado em minutos, se for algumas horas, alguns dias, meses, anos, ou se for apenas alguns segundos. Tá bom? Quando se fala em frequência, é alguma coisa que vai estar se repetindo dentro de um período de tempo, tá bom? Um exemplo para a gente poder explicar bem melhor para você entender o conceito de frequência é, eu estou trazendo aqui para você um exemplo. A pergunta é: quantas vezes você costuma ir à praia? Essa é a pergunta. E uma possível resposta, a pessoa pode simplesmente virar para você e dizer: olha, eu costumo ir de 15 em 15 dias. Ou essa mesma resposta pode ser dada de uma outra forma, de uma outra maneira. A pessoa pode simplesmente dizer que eu vou à praia 2 vezes por mês. Está bem explicado, é a mesma resposta dada de maneiras diferentes, mas está bem explicado, está bem sanada essa dúvida. A pergunta é: quantas vezes você costuma ir à praia? De 15 em 15 dias ou 2 vezes por mês, está bem explicado, correto? Portanto, essa seria a frequência com que a pessoa está indo à praia, ok? Agora, quando se fala de frequência de um sinal alternado, frequência de um sinal de corrente alternada, a gente sabe que a parte do sinal que fica se repetindo dentro do intervalo de tempo é chamada de ciclo. O ciclo é o que fica se repetindo, é a parte do sinal que fica se repetindo indefinitivamente dentro do tempo. Caso você não saiba, não entenda o que é o ciclo de um sinal alternado, aqui no canal a gente já tem uma videoaula postada explicando em detalhes o conceito de ciclo, tá? Para você não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Então, logo, a frequência de um sinal alternado seria o quê? Seria o número de vezes que um ciclo da corrente alternada se repete no intervalo de tempo, que no nosso caso é dado em segundos. Esse tempo é sempre dado em segundos. Então, voltando aqui para você entender, a frequência de um sinal alternado seria o número de vezes que o ciclo da corrente alternada se repete no intervalo de tempo. E esse tempo é dado em segundos, ok? Agora que a gente já entendeu um pouco o conceito, já tem uma noção do que é a frequência de um sinal alternado, a gente vai falar agora sobre a sua unidade de medida. Bom, pessoal, a gente sabe que todas as grandezas físicas, elas possuem a sua unidade de medida adequada. Portanto, a frequência de um sinal alternado também possui a sua unidade de medida. Ela é conhecida como Hertz e ela é abreviada por Hz, ok? Então, sempre que você encontrar essa abreviatura, um número seguido por essa abreviatura, você sabe que está fazendo menção à frequência de um sinal alternado, tá? Essa Essa informação é facilmente encontrada em algumas etiquetas, etiquetas de alguns aparelhos eletroeletrônicos, como essa etiqueta que você está vendo aqui na imagem.
onde nós temos aqui algumas informações importantes. Ó. Nós temos o consumo, nós temos a potência e nós temos também a frequência, tá? Que nesse caso aqui é de 60 Hz. O que isso significa na prática? Significa que esse sinal alternado, ele se repete 60 vezes por segundo, tá? Essa seria, no caso, até a frequência padrão do nosso país, tá? Aqui no Brasil, a frequência do sinal alternado é de 60 Hz. Para você entender, quando você liga o interruptor da tua casa, a lâmpada, aquela lâmpada está piscando 60 vezes por segundo, tá? É porque é tão rápido, tão rápido, tão rápido que você não consegue perceber. Ela é essa alternância, esse pisca, é muito rápido que é imperceptível aos olhos humanos, tá? Mas seria a frequência aqui do nosso país. Na Europa, se eu não estou enganado, é 50 Hz, tá? É um pouquinho menos, é 50 Hz, tá? Existem frequências maiores? Claro que existe. Aqui as rádios, por exemplo, as rádio FM, elas trabalham com frequências muito maiores. Elas trabalham com frequências que vão de gigahertz até megahertz, terahertz. Ou seja, milhões, bilhões, trilhões de hertz, tá? São frequências extremamente altas, tá? Mas só para você saber, fica aqui a informação para você que a nossa frequência padrão aqui no nosso país é de 60 Hz, tá bom? Agora, a gente vai analisar, vai ver como é feito o cálculo do sinal de frequência de sinal alternado, tá? Como é que é feito esse cálculo? Bom, esse cálculo também é muito simples, muito tranquilo de a gente fazer e entender, tá? Por quê? Porque o sinal, a frequência é sempre dada por essa verdade bem aqui, ó. 1 sobre o período. Ou seja, a frequência é o inverso do período, tá? Só para você entender essa definição de período, período seria o quê? Seria o tempo que o sinal leva para se completar, tá? Esse sinal que eu estou fazendo aqui na tela agora, ele geralmente ele leva um tempo para ele completar. E a esse tempo a gente denomina ele de período, tá? É o tempo que o sinal leva para ser completo. Então, a frequência seria o inverso disso, tá? O inverso do período. A gente vai fazer esse cálculo agora, tá bom? Nós vamos fazer o cálculo para a gente entender na prática como é que funcionam as coisas, tá bom? A gente está vendo aqui essa imagem aqui é de um osciloscópio, tá? E aqui você está vendo um sinal alternado, ok? E aqui do lado a gente tem algumas informações importantes. Aqui, ó, diz o seguinte, foi dado 0,1 segundos por divisão. O que é isso? Você percebe aqui que no osciloscópio, você deve saber como funciona, nós temos essa linha horizontal aqui, e essa linha é composta por várias divisões aqui. Então, o dado que foi dado aqui para a gente é que cada uma dessas divisões aqui vale 0,1 segundo, ok? Então, para a gente poder calcular o período e depois a frequência do sinal, a gente precisa levar isso em consideração, tá? Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, que esse espaço, esse intervalo daqui para cá, essa primeira divisão aqui vale 0,1 segundo. Daqui para cá, 0,1 segundo. Aqui, 0,1 segundo. Daqui para cá, 0,1 segundo. Aqui a mesma coisa, 0,1 segundo. Isso indefinitivamente aqui. Tá bom? Daqui para frente, tudo 0,1 segundo. Pronto. Feito isso, agora a gente vai fazer o cálculo do período desse sinal. Como eu já expliquei para vocês, o período é o tempo que o sinal leva para ser completo. Considerando que esse sinal está começando aqui, vamos ver onde ele está terminando. Ele vem terminar justamente aqui, ok? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver quantas divisões ele abrange, tá bom? Vamos lá. Ele abrange 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, para
calcularmos o período, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa informação aqui, que é o valor de cada divisão, e vamos multiplicar pelo total de divisões que o sinal abrange. No nosso caso aqui foram 5. Então, a gente pega 0,1, multiplica por 5 e nós vamos ter 0,5 segundos ou meio segundo, correto? Agora que a gente já sabe o valor do período, nós vamos fazer o cálculo quê? Da frequência, tá? Para calcular a frequência, a gente lembra que a frequência é sempre 1 sobre o período, ok? Quanto é o período? O período é 0,5 segundos, ou meio segundo, tá bom? Como é que fica essa conta? Fica a frequência 1 dividido por 0,5, que dá um total de 2 Hz. O que significa esses 2 Hz aqui? Significa que dentro de 1 segundo nós vamos ter 2 ciclos completos. O que é muito simples de deduzir, porque olha só, o período, qual é o tempo que o sinal leva para ser completo? Meio segundo. Então, quantos ciclos completos nós vamos ter dentro de 1 segundo? Nós vamos ter 2 períodos. É justamente o que nós calculamos aqui, 2 Hz. Ou seja, nós vamos ter 2 ciclos completos dentro de 1 segundo. Tá bom, pessoal? Então, é muito simples, muito tranquilo de entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode utilizar aqui o campo de comentários, que assim que possível a gente vai estar trazendo a resposta, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.